Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Lucas Valadão aqui. E nesse conteúdo de hoje você vai descobrir como iniciar da maneira mais lucrativa em obras financiadas em cidades pequenas. Sim, eu vou te mostrar aqui como que você pode dar os primeiros passos nesse mercado de obras financiadas da maneira mais lucrativa, ok? Existem várias formas de você dar os primeiros passos, de você começar no mercado de obras financiadas, em qualquer mercado, mas eu vou te mostrar aqui a maneira mais lucrativa para você obter resultados mais rápidos através dos passos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E só um adendo aqui, quando eu falo em cidade pequena, eu excluo as cidades capitais, tá? Essas cidades de grande porte. Então, quando eu falo cidade pequena, eu não estou falando de cidade minúscula, de cidades com 2, 3, 4, 5 mil habitantes apenas. Não, eu estou falando de cidades minúsculas, as pequenas, muito pequenas, e também as menores do que capitais, certo? Cidades aí de 800, 1 milhão de habitantes. Também eu estou considerando aqui como cidade pequena porque segue o mesmo princípio. Não, claro, eu não estou considerando aqui uma regra do IBGE, mas eu estou considerando porque vale o mesmo princípio de uma cidade de 2, 3 mil habitantes para uma cidade de 500 mil habitantes, por exemplo. A gente consegue aplicar os mesmos princípios que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então, só esse adendo rápido para a gente começar esse conteúdo de hoje. E antes de mais nada aqui, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para que esse conteúdo possa ajudar mais engenheiros e arquitetos que buscam trabalhar de maneira lucrativa e de maneira rápida, obter resultados rápidos com obras financiadas. Então, curte o vídeo e se inscreve no canal. E agora, bora para o que interessa. Bom, antes de mais nada, é interessante salientar que você não precisa de escritório para trabalhar nesse mercado em cidades pequenas, você não tem essa necessidade. Você também não precisa saber elaborar um projeto de prefeitura e você não precisa também ser conhecido, ou seja, ter aquele famoso QI, né, que é o que indica. Então eu vou te mostrar aqui como que você pode startar nesse mercado, começar nesse mercado de obras financiadas em cidade pequena, mesmo sem ter escritório, mesmo sem saber elaborar projeto de prefeitura. Eu vou te mostrar como que você consegue fazer uma obra financiada sem saber elaborar um projeto de prefeitura. E se você me acompanha aqui há mais tempo, já sabe que eu sempre digo isso. O projeto de prefeitura, ele antecede o processo de financiamento. Ou seja, todos os processos de financiamento, todas as obras financiadas, existe um projeto de prefeitura por trás. Então, assim, se você souber elaborar um projeto de prefeitura, é claro que você se torna um profissional mais completo nesse mercado. E fica até mais fácil de argumentar, de conversar com os seus potenciais clientes quando você marcar uma reunião, e eu vou te mostrar como que você consegue marcar uma reunião sem escritório, certo? Então você consegue sim trabalhar sem saber, tá? Sem ter noções de projetos de prefeitura. Mas é interessante que você saiba. Se não souber, fica tranquilo que você mesmo assim vai conseguir lucrar nesse mercado. E se não for conhecido, pô, isso aqui eu não precisaria nem explicar, porque se a pessoa não é conhecida, então quer dizer que ela não tem oportunidade nenhuma nesse mercado? Claro que não. Todo mundo pode começar do zero. É óbvio que as pessoas que têm mais contato, pessoas que têm conhecidos na área, fica mais fácil de obter resultado, claro. Mas eu sei que isso é a minoria. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, tá? Eu não tinha contato com pessoas dentro da construção. Tinha alguns, sim, mas não tão influentes a ponto de me encaixar em algum lugar que era extremamente vantajoso e lucrativo para mim. Não, eu tive que me virar por conta própria e é por isso que eu aprendi a me virar por conta própria, tive que aprender isso e agora eu ensino aqui para vocês de maneira gratuita aqui no YouTube. Então, bora lá entender como então começar a trabalhar com obras financiadas mesmo morando em cidades pequenas ou de pequeno porte, certo? E aqui eu dividi em alguns tópicos, alguns princípios para você seguir e obter resultados rápidos nesse mercado em cidades pequenas. E primeiro de tudo aqui, o 2.0, sendo que a gente está no tópico 2, então esse aqui vai ser o 2.0, porque na verdade é a estaca zero, certo?
Sem esse ponto aqui, você não consegue passar para os outros. Não tem como você evoluir nesse mercado de projeto de prefeitura se você não passar por essa primeira etapa, que é aprender tudo sobre obras financiadas. Você precisa dominar o assunto. Você precisa entender todo o processo de obra financiada para que você consiga atender o cliente. É muito difícil você conseguir convencer alguém a fechar negócio com você, a te contratar para você elaborar todo o processo de obra financiada se você não sabe como é que funciona. Então, a primeira dica aqui que eu te dou é não deixar para aprender apenas quando conseguir cliente. Eu vou deixar, Lucas, para aprender, a hora que eu consigo o cliente, eu vou estudar a fundo sobre obras financiadas lá no seu módulo de fundamentação dentro do método LOF, que é o Lucrando com Obras Financiárias. É meu curso online, onde eu tenho um módulo específico, onde eu ensino tudo, exatamente tudo que você precisa saber sobre obras financiadas. E lá eu mostro todas as dicas, todos os benefícios que você pode oferecer ao cliente para que consiga fechar negócio mais fácil também, para que ele confie mais no seu serviço ao conversar com você na primeira reunião. Então você não pode deixar de aprender sobre obra financiada, você não pode esperar conseguir o seu primeiro cliente para aprender sobre esse mercado. Enquanto você vai captando cliente, vai tentando procurar cliente, vai tentando ser contratado pelas pessoas, eu vou te mostrar aqui como você pode fazer, então fica tranquilo. Você vai aprendendo, você vai estudando sobre esse mercado de obras financiadas e pega para estudar a fundo, porque quanto mais você domina esse mercado, mais o cliente se sente confiante, ele se sente seguro em fechar negócio com você, porque ele percebe que você realmente é um profissional que entende do assunto. E dificilmente alguém vai querer fechar negócio com um profissional que não entende sobre um assunto que é relacionado com o sonho da pessoa. Geralmente as pessoas enxergam como a construção da casa própria como um sonho a ser realizado. E ela não vai colocar isso na mão de qualquer pessoa. Então passe, transmita confiança aos seus potenciais clientes. E isso tem que ser transmitido na sua primeira reunião. Então, sem isso aqui, tá? Sem esse conhecimento, você não vai ter chance nenhuma de fechar negócio com esses potenciais clientes. A sua chance vai beirar a zero. Vai beirar, não, vai ser zero, tá? Ele não vai fechar negócio com você se você não demonstrar que sabe sobre esse assunto. Se você não tiver argumento suficiente, você não vai transmitir confiança para ele, você não vai mostrar que entende e você não vai ter a capacidade intelectual de propor soluções inteligentes para as condições de financiamento desse potencial cliente. E lá no módulo de fundamentação, inclusive, eu ensino. É claro que você encontra conteúdos meus aqui no YouTube. Eu estou falando aqui do módulo de fundamentação porque lá eu entro mais a fundo nesse assunto, certo? De forma que o aluno que ele acompanha, que ele estuda esse módulo de fundamentação, ele tem a capacidade, ele consegue propor ideias aos clientes e dessa forma ele consegue adaptar as condições de financiamento do cliente que era considerado, que os outros profissionais que atenderam ele, por exemplo, considerava que ele não conseguiria fazer o financiamento. Mas através desses princípios que eu ensino, desses conceitos que eu ensino, é possível encaixar praticamente qualquer pessoa dentro do financiamento. Isso vai fazer com que você feche muito mais negócio nesse mercado de obras financiadas. Vai fazer com que você seja contratado por muito mais pessoas, porque você permite que uma situação que era considerada desfavorável financeiramente, você transforma em uma situação em que a pessoa consegue de fato entrar no financiamento, consegue ser aceita, consegue ter o seu crédito aprovado dentro da Caixa para financiar a construção, certo? Sem passar por essa etapa, esquece, você não vai passar para as outras que eu vou mostrar aqui para você. Não adianta, porque você não vai conseguir fechar o seu primeiro cliente. É por isso que eu passei tanto tempo aqui nesse primeiro princípio, tá? Você precisa dominar o assunto de obras financiadas. E agora que você já domina o assunto de obras financiadas, esse aqui é o básico, tá? Você precisa fazer isso, por isso que ele é o 2.0. Você agora tem que fazer uma pesquisa de mercado. Esse será o seu próximo passo. Tá bom, Lucas, mas o que é essa pesquisa de mercado?
Pesquisa de mercado, eu estou falando de você fazer a pesquisa in loco. In loco, o que é? É no local, tá? Você vai lá no local, você vai fazer visitas em... deixa eu colocar aqui para você, em loteamentos recém-lançados de preferência, tá? Na sua cidade. Ou seja, quando um loteamento é recém-lançado, quer dizer que toda a documentação dos lotes, dos terrenos estão regularizadas. Algum ou outro aí, raridades, tá? Pode ser que o loteamento seja recém-lançado, o sócio desse loteamento ele esteja com alguma pendência financeira e aí o seu potencial cliente ele não consegue financiar através dos lotes derivados, oriundos desse loteamento. Mas isso é meio raro de acontecer, certo? Porque também eles vão perder clientes se eles fizerem isso, se eles tiverem problemas judiciais para resolverem em nome das pessoas físicas que são os seus associados. Mas, enfim, isso aqui foi apenas uma observação, tá? Você vai fazer pesquisa in loco, você vai visitar os loteamentos, de preferência loteamentos recém-lançados, você vai passar por esses loteamentos e vai verificar os tipos de obras que mais estão sendo construídas. Você vai passar por condomínios fechados, se você não puder entrar neles, se você tenta observar no lado de fora. É claro que tem condomínio fechado de baixo padrão, de médio padrão e de alto padrão. Mas mesmo assim, tenta observar do lado de fora, se você não conseguir entrar, os tipos de obras que estão sendo feitas, tá? E alguns locais específicos que possuem grandes quantidades de construções. Eu falo locais específicos aqui porque pode ser um ambiente, um loteamento ou um local em que é feito construções comerciais. Eu já vou falar mais sobre isso e pode ser uma grande oportunidade sobre esse mercado de obras financiadas, é você partir para o mercado de obras financiadas comerciais. Mas relaxa que eu já vou comentar sobre isso. Então você vai fazer essas visitas em loco para pequeno e médio porte, você vai verificar quais são as obras, ok? Você vai verificar se as obras mais abundantes são as de pequeno e médio porte ou se são as obras de grande porte, tá? Ou você vai visitar esses locais específicos, ok? Aqui eu até vou excluir. Você vai visitar esses locais específicos e verificar se nesses locais específicos, pode ser esses loteamentos ou alguma rua que abriu, que liberou alguns lotes para serem construídos, você vai ver se lá está sendo construído mais obras residenciais ou comerciais. Nesses locais específicos vão servir para isso, ok? E através dessa observação, você pode constatar que existem mais obras de pequeno porte. E aí a gente vai partir para o 2.2, para o terceiro princípio nosso aqui. Eu já vou explicar, mas antes, deixa eu te falar sobre essa oportunidade que é trabalhar com imóveis comerciais. Hoje a Caixa ela permite com que a gente trabalhe com imóveis comerciais, tá? Sendo que esses imóveis podem ser hoje podem ser construídos através do financiamento imobiliário também. Só que para fazer esse tipo de serviço, a pessoa tem que ser uma empresa, tem que ser uma pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ para construir através de financiamento da Caixa. Então, a pessoa jurídica, o CNPJ, vai construir, através de financiamento, um imóvel comercial. Não dá para fazer isso através de pessoas físicas, pelo menos por enquanto. Não através desse financiamento de juros baixos da Caixa, ok? Do SBPE. Vai ter outras modalidades, mas não são tão vantajosas igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é de pessoa jurídica para imóveis comerciais. Então, como eu já expliquei, é disponível apenas para pessoas jurídicas. E é onde que está a oportunidade aqui? Como poucos engenheiros e arquitetos se atentaram a este fato, isso é recente, tá? Isso é bem recente. Pode ser uma oportunidade para você oferecer o serviço de elaboração e viabilidade do financiamento para pequenas, médias e grandes empresas. Então eu vou te dar um insight aqui, isso aqui pode mudar totalmente a sua noção desse mercado. Você pode oferecer esse serviço para as grandes empresas da sua cidade. Não precisa ser para pequena empresa, isso aqui é raro, tá? Pequena empresa, dificilmente ela está pensando em expandir o prédio, em ampliar o prédio, em construir em outro local. Agora, a média empresa e a grande empresa, ela tem uma chance maior. Então você pode visitar, marcar uma visita com os proprietários, com os sócios dessas empresas
e propor o financiamento imobiliário para imóveis comerciais. Então você tem que ter um pouco de noção aí de negociação, você tem que ter muita noção sobre esse mercado de obras financiadas e ter noção também, um pouco noção de vendas, tá? Você tem que vender o seu serviço. Como eu sempre digo aqui, ter noções de vendas é o que vai fazer total diferença entre um engenheiro e arquiteto que tem sucesso e o engenheiro e arquiteto que não se dá bem nesse mercado. Quem não sabe se vender não vai se dar bem, na verdade, em nenhum mercado, a não ser em concurso público, né? Porque você não precisa aprender a se vender, você precisa apenas aprender a fazer uma prova, a concluir e finalizar questões, certo? E eu estou falando isso aqui é um puta do mercado. É enorme esse mercado e ele é muito mais vantajoso porque os clientes eles pagam bem e são menos exigentes, certo? E são obras que são caras, são obras grandes e como eu disse aqui, os clientes eles pagam bem. É mais fácil uma pessoa pagar bem, ela se vê mais valor em um imóvel comercial, porque esse imóvel comercial vai gerar dinheiro para ela no futuro, é um investimento, do que uma pessoa que vai construir a própria casa. É meio estranho isso, tá? Mas eu já senti isso na prática. Se eu pudesse, eu partia para imóveis comerciais apenas. É que aqui na minha cidade, infelizmente, eu não tenho muita oportunidade. Na verdade, a gente aqui não tem muita oportunidade em imóveis comerciais. São poucos os imóveis comerciais que são feitos aqui na minha cidade. Então, se a sua cidade, se você tem sorte de ter uma cidade, de morar em uma cidade em que é abundante a construção de imóveis comerciais, é abundante a quantidade de empresas no seu município, as empresas estão crescendo, provavelmente, se elas estão crescendo, elas vão querer também aumentar o prédio, tá? Aumentar a sede da empresa. E é aí que você entra. E ainda nesse tópico de pesquisa de mercado, eu sei que aqui na minha cidade isso aqui não vai para frente, certo? Eu vou focar nesse mercado de imóveis comerciais porque eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu ando na cidade direto, eu converso com as pessoas daqui da cidade e eu sei que aqui são pouquíssimas as obras de imóveis comerciais. Então, não dá para eu focar apenas nesse mercado. Eu teria que trabalhar com as residenciais, que são de maior quantidade, mais abundantes aqui na minha cidade, e também de imóveis comerciais. Não dá para focar apenas em imóveis comerciais. Mas, na sua cidade, faça essa pesquisa de mercado e veja se os imóveis comerciais oferecem uma grande oportunidade para você. Caso contrário, verifique se as obras de maior quantidade são pequenas e médio porte ou de grande porte, ok? Isso já vai fazer mais sentido nos próximos tópicos que eu vou abordar aqui, nos próximos princípios. Agora, é importante que você entenda as suas limitações, tá, Lucas? Mas o que seriam essas limitações? Quando eu falo de limitações, eu estou querendo saber se você tem experiência para trabalhar com obras de grande porte, se você consegue fazer projetos de prefeitura maiores e complexos e mesmo se as duas respostas forem negativas, não tem problema, que eu já vou te mostrar aqui como que você pode dar a volta por cima, tá? Você pode não depender dessas suas limitações aqui. Na verdade, você supera essas limitações com o que eu vou te falar. Então, por que eu estou falando entenda suas limitações? Porque se na sua cidade a quantidade de obras de grande porte for maior, só que você não tem capacidade ainda, você não tem experiência prática ainda para lidar com obras de grande porte, não adianta você partir para esse mercado. Mas como assim, Lucas, partir para esse mercado? Eu vou escolher então qual mercado eu vou entrar? Sim, você vai escolher através da escolha dos clientes, dos seus potenciais clientes. Mas você já vai entender aqui nesse próximo tópico, tá? Então, não adianta você não ter experiência e querer trabalhar com obras de grande porte. Você precisa aprender primeiro como é que funciona uma obra, uma construção, ter noções de construção, de métodos construtivos, para que você consiga lidar com obras de grande porte. É difícil trabalhar com obras de grande porte, é mais difícil do que trabalhar com obras de pequeno porte. Então toma cuidado com isso. Não tente dar um passo maior do que a perna. Se você não tem experiência em obras, não tem experiência prática, evite trabalhar diretamente com obras de grande porte. Isso pode ser um tiro no pé. Apesar da obra de grande porte, ela te dá maior lucro, ela te dá um ganho financeiro maior, você ganha mais dinheiro com obra de grande porte, você precisa passar por alguns níveis de evolução nesse mercado para você conseguir trabalhar de fato com qualidade
com construções de grande porte, construções mais complexas. Então, se você não consegue fazer um projeto de prefeitura maior e mais complexo, mesmo os menores, se você não souber elaborar um projeto de prefeitura, pequeno, grande, médio, complexo, não tem problema. O que você pode fazer é terceirizar. Isso aqui ele resolve o problema de não saber elaborar um projeto de prefeitura que eu tinha dito para você no início dessa aula. Você terceiriza. O que é terceirizar, Lucas? É contratar outro profissional que saiba, que seja especialista em determinado assunto. Nesse caso, obras financiadas, você contrata esse profissional ou essa profissional para fazer esse serviço de obras financiadas e você fica encarregado pelo processo de prefeitura. Você fica encarregado por passar qual a metragem ideal do projeto, qual a metragem mínima, metragem máxima, para o outro profissional, engenheiro ou arquiteto, elaborar esse projeto de prefeitura para você. É claro que se você não elaborar o projeto de prefeitura, você vai ganhar menos. Entenda que quanto mais serviço você fazer, você prestar para o cliente, mais ele vai te pagar. Isso é óbvio, é proporcional, certo? E tem um detalhe também, quando você está no começo, você vai cobrar menos pelo seu serviço. Isso é uma ordem natural do mercado, porque você não é conhecido, você não tem tanta experiência. E quanto mais você trabalha nesse mercado, quanto mais autoridade você ganha nesse mercado, quanto mais conhecido você se torna, mais caro você cobra dos próximos clientes, certo? Só um pequeno adendo aqui. E mesmo que você não tenha experiência em obras grandes e mesmo que você não saiba elaborar um projeto de prefeitura, você ainda consegue trabalhar e lucrar com obras de grande porte. Pô, Lucas, mas você acabou de me falar que é bom evitar obras de grande porte. Sim, é bom evitar se você for fazer o projeto. Você consegue trabalhar mesmo com obras de grande porte, você consegue acompanhar a obra, porque quando você trabalha com financiamento, com obras financiadas, você precisa acompanhar as obras pelas medições que você tem que fazer. Então você precisa não fazer aquele acompanhamento de ficar dando ordem no pedreiro, de ficar corrigindo aqui, ficar corrigindo ali, de ficar dando dicas. Claro que você pode fazer isso, mas eu estou falando aqui de fiscalização, de você ir lá na obra e fiscalizar apenas. Você vai lá como fiscal. Então você vai verificar como que a obra está sendo feita, está sendo feita de acordo com o projeto e de acordo com o crédito liberado ao cliente que você fez para esse cliente. Então, como que você consegue trabalhar com obras de grande porte sem fazer o projeto de prefeitura, elaborando e viabilizando o processo de financiamento de construção ao cliente? Então, você, através do mercado de obras financiadas, você pode obter experiência prática do zero em obras de grande porte, desde que você faça o processo de financiamento, você viabilize o processo de financiamento para o cliente. Você precisa elaborar a PLS, que é a planilha de medição. Então, pelo menos uma vez por mês, você tem que estar na obra. É claro que, se você me acompanha aqui, você sabe que isso também é um tiro no pé. Se você já faz parte dessa construção de uma forma ou outra, por que você não vai visitar ela mais vezes? Por que você já não vai lá e conversa com o pedreiro? Por que você já não vai lá e aprende os métodos construtivos usados nessa obra de grande porte? Mesmo você não tendo feito o projeto, você fez parte dessa construção porque você elaborou o processo de financiamento da construção. E tem aluno meu que só de viabilizar um processo de financiamento de uma obra de pequeno e médio porte ganha cerca de 4 a 5 mil reais, só viabilizando o processo de financiamento, sem fazer o projeto de prefeitura. É claro que tem aluno que ganha bem mais que isso, tá? Teve aluno meu aí que tirou mais de 17 mil reais com um único processo de financiamento através da aplicação dos métodos de monetização que eu ensino dentro do método LOF. Então você tem que entender as limitações, mas mesmo com limitações, você consegue superá-las através disso que eu falei para você. Isso é extremamente interessante, tá? Porque você vai obter experiência prática em obra ganhando para isso. Você não vai obter experiência prática em obra estagiando para uma empresa que não vai te pagar nada, que vai praticamente te explorar ali, porque vai te passar um monte de coisa para fazer e você não vai ganhar nada para isso. Agora, o próximo
tópico, o próximo princípio é definir o tipo de cliente mais abundante que está diretamente relacionado ao tipo de obra, de pequeno, médio e grande porte. Então, para você focar no cliente mais abundante, você precisa fazer a pesquisa de mercado. Não esqueça de fazer a pesquisa de mercado. Entenda que construções de pequeno porte, a renda da pessoa, da família é mais baixa. Construções de média é uma renda aí mediana, tá? É claro que isso não tem uma regra, mas geralmente é assim que funciona. E construções grandes, geralmente a pessoa ela tem uma condição bem melhor. Agora, para que eu vou definir o tipo de cliente mais abundante, Lucas? O que eu vou fazer com isso? Calma que já vai fazer sentido daqui a pouco. Mas antes, deixa eu falar desse princípio aqui, que vai fazer parte desse último, que está relacionado à definição do cliente potencial, certo? Você vai definir o tipo de cliente ideal, tipo de cliente potencial para você. Mas antes você precisa montar a sua vitrine. Você vai preparar as suas redes sociais para receber visitas. Então você vai fazer um perfil profissional no Instagram e vai criar uma página no Facebook. Tente evitar, tá? Fazer postagens no perfil pessoal do Instagram e no seu perfil pessoal do Facebook. Você tem que criar, tá? Não é uma regra em si, mas é que traz mais resultado. Fazer um perfil profissional no Instagram para dividir a sua vida pessoal da sua vida profissional. Entenda que é diferente as coisas aqui. Então você não vai postar, por exemplo, uma foto de um rolê, de uma festa que você foi, de você bebendo, por exemplo, dentro do seu perfil profissional, certo? Lá você só vai postar o seu portfólio, visitas em obras, conteúdos para audiência, para as pessoas que visitam o seu perfil, obras que você participou, que você acompanhou, projetos que você fez e assim por diante. E a página do Facebook é a mesma coisa. Você consegue separar o seu perfil pessoal de uma página do Facebook. Quando você for divulgar serviços, você for mostrar seu portfólio, crie uma página no Facebook, que é diferente do que você fazer isso através do seu perfil do Face, tá? Do seu perfil pessoal do Face. Então a página do Facebook é a fanpage que a gente comenta aqui, geralmente no marketing digital é isso que a gente fala, tá? É fanpage. Beleza, você não precisa de escritório para atender os seus clientes. Ok, Lucas, você tinha me dito isso, mas ainda não me explicou como trabalhar nesse mercado, nessa área de obras financiadas sem o escritório. Eu já vou te mostrar aqui. Você consegue fazer isso através de reuniões online, através do Zoom e Google Meet. Você pode usar esses dois softwares ou aplicativos de celular para marcar as reuniões online. Ou se for mais fácil, você pegar algum cliente que seja leigo em tecnologia, faça videochamadas através do WhatsApp. Você consegue fazer ligação por vídeo no WhatsApp. Eu já atendi cliente assim por ligação no WhatsApp e a reunião foi tranquila. Inclusive, a cliente, teve uma que eu lembro que foi um casal. Foi ela e o marido que ligaram e a gente conversou através de videochamada. Eu até mostrei projeto para eles na tela do computador, virando para a tela do celular e foi tranquilo, até fechei negócio nesse caso. Ok? Então você consegue atender essas pessoas sem ter um escritório. Isso foi ainda potencializado depois da pandemia, certo? Que eu vi a necessidade de atender as pessoas sem contato físico e aí eu tive que fazer essas videochamadas. O que é mais comum aqui é videochamada porque todo mundo tem o WhatsApp. Então você evita dor de cabeça pedindo para a pessoa baixar outros aplicativos para atendê-las nas suas próprias casas. Agora vamos ao mais importante, porque sem isso aqui não vai ter obra financiada, não vai ter para quem você trabalhar, que é a captação de clientes. E vai ser extremamente complicado para você captar clientes se você não definiu o tipo de cliente mais abundante. E para definir o tipo de cliente mais abundante, é necessário fazer a pesquisa de mercado. Então entenda que tudo que eu falo aqui nesses meus conteúdos, nessas minhas aulas, eu mostro um processo estruturado. Tudo é interligado. Então você precisa seguir esses princípios para que você tenha um resultado real, um resultado que seja lucrativo e benéfico, vantajoso para você. Agora, existem formas ideais de captar clientes em pequenas cidades. Eu não vou falar aqui de Google, tá? Google é mais voltado para cidades maiores. As formas que dão mais resultado para captar cliente
eu vou mostrar aqui para você agora. E começa com o Instagram. Só que o Instagram, como eu disse para você, não é através do seu perfil pessoal, vai ser através do seu perfil profissional. E por que eu falei para você definir o seu cliente ideal? Porque na sua comunicação nas redes sociais, você vai direcionar as suas frases, a sua comunicação em geral, para as pessoas que são mais abundantes, tá? Para a classe social que é mais abundante. Pô, se você vai trabalhar em uma cidade em que tem muitas pessoas endinheiradas, muitas pessoas ricas, você vai ter um tipo de linguagem. Se você vai trabalhar com uma cidade que as pessoas não têm muita condição financeira, que a maior quantidade de obras são obras de pequeno porte, as pessoas têm uma renda mais baixa, então a sua comunicação na rede social e nas outras formas que eu vou falar aqui para você vai ser voltada para as pessoas de uma renda mais baixa. E é claro, essa comunicação muda, certo? Então você precisa entender qual é o seu cliente ideal. Eu posso falar mais sobre isso porque isso é extremamente importante. Eu só não vou dar muitos detalhes aqui, porque também a aula vai ficar muito grande. Então, eu vou direto ao ponto aqui. O Instagram, ele vai ser a sua maior vitrine. E para reforçar, você tem que usufruir dessa rede social, que é a sua vitrine, usando uma comunicação que seja mais assertiva para o seu público-alvo, que é o seu cliente ideal que você encontrou de acordo com a sua pesquisa de mercado. Então o Instagram ele vai ser a sua maior vitrine. Hoje as pessoas estão migrando muito para o Insta. Quem estava no Facebook está vindo para o Instagram. Então hoje o Instagram está dando muito resultado, muito mais que o Facebook. Mas ainda é possível captar clientes através do Facebook. É interessante você usar os dois. E dá para postar no Instagram e no Facebook de uma só vez. Você só habilita uma função no seu Instagram e você automaticamente posta no seu Insta profissional e na sua página, na sua fanpage do Facebook também, certo? Então, o Facebook existe uma forma bem interessante de divulgar o serviço, que é através dos classificados da cidade. Isso aqui você não precisa pagar nada para divulgar os seus serviços em classificados do seu município. Você joga lá o seu serviço, claro, de uma maneira pensada e com uma linguagem voltada para o seu público ideal. Você não vai colocar lá de qualquer jeito, faça projetos arquitetônicos e faça também viabilidade de obras financiadas e imóveis comerciais, não sei o que, não sei o que. Não, você vai escrever da maneira que realmente seja persuasiva, que convença essas pessoas que você é um bom profissional. Eu posso deixar até exemplos aqui do que você pode escrever que já deu certo para mim. Inclusive, eu estou testando outras formas para mostrar para vocês, para ensinar para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar para os alunos do LOF para eles começarem a colher mais resultados também. Então, o meu objetivo é fazer com que esses alunos do LOF eles tenham a maior quantidade de resultado possível. Então, primeiro eu passo para eles, depois eu ensino aqui no YouTube para vocês, certo? Mas se você também quiser ter acesso imediato a essas melhorias, você pode acessar o LOF também clicando no botão que eu sempre deixo aqui embaixo. O método LOF é o método lucrando com obras financiadas. Ok? Então, bora lá para a próxima. Você faz essa divulgação nos classificados, que funciona bastante. Toda cidade hoje, pequena ou média, elas possuem grupos de classificados. Entre em todos e posta tudo de uma vez. Você consegue fazer isso. Você faz uma postagem em um grupo dos classificados dentro do Facebook e você consegue postar nos outros grupos de classificados que você entrou. Então faça isso que você consegue captar cliente sem pagar nada por isso. Agora você consegue também através de parcerias com pedreiros, empreiteiros, imobiliárias e correspondentes caixa, correspondentes bancários. Então faça uma visita para essas pessoas. Porém, tem um detalhe importante. Você não vai lá só falar que você faz o serviço para essas pessoas. Não, eu estou falando aqui de propor parcerias. E quando eu falo de propor parcerias, até perdi aqui, quando eu falo de propor parcerias, eu estou falando de você também oferecer uma vantagem, oferecer um benefício para os seus parceiros. Ninguém vai querer fechar negócio com você, parceria com você, se não ganhar nada com isso. As pessoas elas sempre buscam alguma vantagenzinha. Então você precisa propor essa vantagem para eles. E como você vai propor? Através de acordo 50-50. Como que é esse negócio de acordo 50-50, Lucas? É você
é fazer uma negociação em que a pessoa que indicou um cliente, esse cliente fechou com você, você vai transferir para esse seu parceiro 50% do seu ganho. Sim, é muito. Eu sei que é muito no começo, mas entenda que a captação de cliente é uma bola de neve. Quanto mais clientes você tiver, maior a probabilidade desse cliente falar de você para outras pessoas. E o marketing, a forma de captação, o seu marketing mais poderoso é ainda o boca a boca. É e sempre será o boca a boca. Então, se você fechar os clientes agora, mesmo que você ganhe pouco, uma hora esses clientes vão retornar indicando você para outras pessoas ou até querendo que você faça outro projeto ou outro processo de obra financiada para eles. Então, propõe um acordo 50-50 ou faz pelo menos uns 60-40 aí, você ganha 60% e quem te indicou, tá, o seu parceiro, ele ganha 40%. Ok? Então você pode fazer isso, mas você tem que propor uma vantagem real para essas pessoas que vão aceitar ser os seus parceiros comerciais, seus parceiros de negócio. Isso é importante, tá? Correspondente bancário, aparece muitas pessoas imobiliárias, mais ainda pedreiros, empreiteiros, muitas pessoas também que eles acabam trabalhando e pode indicar você para fazer o projeto e o financiamento para essas pessoas, certo? E como eu disse aqui, o boca a boca ainda é o marketing mais poderoso. Agora, o segundo mais poderoso é a captação 2.0, porque a captação 2.0, que é o imã de clientes, é onde você vai em busca das pessoas e você não precisa fazer isso nem sair de casa para conseguir buscar essas pessoas, atraí-las até você. Não precisa nem sair de casa, não precisa ter escritório. Você vai fazer isso através da internet, através das redes sociais, só que de maneira inteligente e efetiva. Aqui nessa captação 2.0 não é maneira orgânica de captar cliente, você precisa investir uma certa quantia, só que é uma quantia que, por exemplo, você investe R$100, consegue o seu primeiro cliente e fecha com esse cliente um contrato de R$5.000. Então você tem um retorno absurdo na captação 2.0. Sem esse método de captação aqui, que é um método para captar cliente, você não tem um negócio estruturado, um negócio sustentável, um negócio de obras financiadas lucrativo. Então, o método captação 2.0, que é onde eu ensino no LOF, isso aqui está fechado para alunos sim. Isso aqui não tem como eu colocar aqui no YouTube, porque senão também a gente vai ter uma porrada de gente fazendo e vai parar de funcionar, certo? Então eu ensino dentro do método LOF, que é o nosso curso online fechado, e os alunos têm acesso completo a esse método de captação que eu chamo aqui de imã de clientes. Então ele é o segundo mais poderoso, tirando aqui em primeiro lugar, claro, o boca a boca, que é e sempre será ainda o marketing mais poderoso para você e para a criação da sua empresa. E o método de captação ele pode ser o pontapé inicial também para começar o seu marketing boca a boca, porque se você não tiver cliente, não vai ter marketing boca a boca. E o captação 2.0 ele faz com que você obtenha uma quantidade enorme de clientes. E é claro que tem que somar com o Instagram, Facebook, a divulgação dos classificados e as parcerias com esses seus parceiros aqui de negócios. E aí não tem boca, você vai conseguir o cliente rapidamente. Claro que só com captação 2.0 você já consegue, mas aplicando tudo de uma vez é muito mais fácil de você obter resultados estrondosos, tá? Resultados bizarros e absurdos dentro desse mercado de obras financiadas. Então, pessoal, é isso aí. Se você não entendeu alguma coisa, volta no tópico. Eu não vou repetir aqui porque a aula acabou ficando muito grande, mas se você tiver qualquer dúvida, é só visitar alguns desses tópicos aqui, rever a aula. Inclusive, é interessante que você reveja essa aula quantas vezes forem necessárias para absorver e cristalizar todo o conhecimento que eu transmiti aqui, que é conhecimento prático, que eu absorvi, que eu consegui, que eu captei na prática e estou passando aqui para vocês. Então é isso aí, eu te vejo na próxima aula. E qualquer dúvida também, deixa nos comentários aqui no vídeo e manda para mim lá no Instagram, que lá eu acabo respondendo mais rápido, beleza? O meu Instagram ele sempre vai ficar aqui em cima da tela, é só me seguir lá e me mandar um direct.
Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Valadão e fui!